Com a vitória de Checo Pérez no GP de Sakir, o México quebrou um jejum de 40 anos sem vitória mexicana. Pedro Rodrigues foi o primeiro mexicano a vencer um grande prêmio de Fórmula 1 e marcou a década de 60. Não só ele, mas também seu irmão caçula, Ricardo Rodrigues. Os dois foram os mexicanos que marcaram a Fórmula 1, que infelizmente tiveram suas carreiras encerradas em pista. Dia 18 de janeiro de 1940, nascia Pedro Rodrigues, o filho mais velho da família La Vega, e seu irmão caçula Ricardo Rodrigues. Juntos marcaram seu legado no automobilismo europeu e nacional. A carreira dos irmãos começou na verdade nas duas rodas. Eles começaram a participar de provas de motociclismo muito jovens. Ricardo conquistou um título nacional aos 11 anos e Pedro teve conquistas importantes. Pouco tempo depois, o foco dos irmãos era para as quatro rodas, principalmente nos protótipos e endurance. Mesmo sendo mais novo que Pedro Rodrigues, Ricardo chegou primeiro à Fórmula 1 em 1961, quando ainda tinha 19 anos. Foi convidado pela Ferrari para disputar o GP da Itália em Monza. Até hoje, Rodrigues é o quarto piloto mais jovem a ser inscrito para uma corrida, tendo sido superado apenas por Mick Raikkonen, Jaime Alguersuari e Max Verstappen. Com um desempenho impressionante, Rodrigues foi o segundo colocado no grid em Monza, e seu recorde de piloto mais jovem numa primeira fila, com 19 anos e 208 dias, só seria quebrado por Max Verstappen em 2016. Na corrida, chegou a liderar numa feroz disputa com Phil Hill e Rich Gunter, mas abandonou com problemas na bomba de gasolina. Esta foi a corrida que ficou marcada pela tragédia que matou Wolfgang von Trips e mais 15 espectadores. O fantástico desempenho de Rodrigues fez ser contratado pela Ferrari para a temporada de 1962. No entanto, o time italiano optou por escalar o mexicano apenas em algumas provas, temendo sua pouca idade. Ricardo disputou 4 grandes prêmios, tendo pontuado em 2, com um quarto lugar em Spa-Francorchamps e um sexto em Nürburgring. Ainda em 1962, o México foi escolhido para um evento teste de Fórmula 1, para ingressar no calendário oficial de 1963. A Ferrari não se inscreveu para a prova, e Rodrigues, já um ídolo local, acertou com a equipe privada de Robbie Walker para correr com uma Lotus. Infelizmente, no primeiro dia de treino, a suspensão traseira direita do carro quebrou na veloz curva peraltada, e Rodrigues teve sua morte imediata após um choque com as barreiras. A tragédia comoveu o México, mas o irmão Pedro Rodrigues seguiria com a família na Fórmula 1. Em 1963, o mexicano estreou nas corridas de Estados Unidos e México pela equipe oficial da Lotus, abandonando ambas. Em 1964, pela Ferrari, correu apenas em casa e somou seu primeiro ponto com o 6º lugar. No ano seguinte, voltou a correr esporadicamente e foi 5º nos Estados Unidos e 7º no México. No ano de 1966, teve participações avulsas de Rodrigues, que abandonou as 4 corridas que disputou pela equipe Lotus. Sua primeira temporada completa foi em 1967, com um Cooper de motor Maserati. O mexicano surpreendeu e conquistou uma vitória totalmente inesperada em Cavalimi. A Cooper levou 2 carros para a África do Sul, e o chefe Roy Salvadori deixou Pedro guiar o carro mais veloz e, teoricamente, menos resistente nos treinos, para a irritação do companheiro Geoff Heath, que exigira o carro de Rodrigues. Mesmo com o carro configurado para classificação, Rodrigues conseguiu conduzi-lo com suavidade durante a prova. A vitória veio depois que Danny Rommel se atrasou nos boxes e o rhodesiano John Love precisou de reabastecimento no fim. No restante do campeonato, a combinação Cooper-Maserati rendeu algumas pontuações, e Rodrigues, mas não uma briga real pelo título, e o mexicano foi 6º no campeonato, tal posição que foi repetida em 1968, ano em que Pedro passou a guiar pela BRM. Foram 3 pódios com destaque para o 2º lugar na Bélgica. Como destaque, em 1969, o mexicano deixou a BRM após 3 abandonos e correu pela Ferrari, esporadicamente até o fim daquele ano, sem grande destaque.
Rodrigues voltaria para a BRM em 1970, após um acordo de última hora depois que John Shuster resolveu fundar a própria equipe. Seu companheiro era o inglês Jack Oliver, que nos bastidores era defendido pelo compatriota e campeão mundial Jack Stewart, e a BRM colocou um representante da casa como primeiro piloto. Rodrigues respondeu com uma grande vitória em Spa-Francorchamps, na corrida de média velocidade mais rápida até então, 241,31 km. Mas como o carro não era da BRM, não era consistente, o poderoso e explosivo motor V12 rendia bem apenas nas pistas de alta, e apesar de mais um pódio em Elks Lane, na primeira vitória de Emerson Fittipaldi, Pedro Rodrigues não conseguiu passar de sétimo no campeonato. O mexicano ficou no time em 1971. Depois de 5 provas e um segundo lugar na Holanda, ele era o terceiro colocado no campeonato. Naqueles tempos, amadores e pilotos precisavam correr em outras categorias, e para conseguir algum dinheiro, nesse contexto, Pedro foi disputar uma corrida de intersérie na pista de rua de Norzing, na Alemanha, e encontrou a morte. Na 12ª volta, a Ferrari de Rodrigues derivou repentinamente para guardrail e pegou fogo após a batida. O mexicano foi resgatado com vida, mas morreu logo em seguida. Há controvérsias quanto às causas do acidente. Há quem diga que uma roda se soltou do carro, e há quem afirme que Rodrigues foi fechado pelo retardatário Kurt Hilde. O automobilismo mexicano sofreu outro abalo e só voltaria a ter um representante na Fórmula 1 com a chegada de Héctor Rebaque em meados dos anos 80. Então o Autódromo Magdalena foi reformado e passou a se chamar Hermanos Rodrigues, em homenagem a Ricardo e Pedro Rodrigues. A F1 voltou ao país de 86 a 92 e desde 2015 vem recebendo de novo a categoria, bem promovida e divulgada. A prova sempre recebe grande público e vem sendo eleito o melhor evento do campeonato nos últimos anos. O final dessa história dos irmãos Rodrigues acaba deixando uma sensação de tragédia. A impressão é que eles poderiam ter conquistado muito mais no automobilismo se não fossem suas mortes nas pistas. Mesmo assim, são personagens que, seja em conjunto ou suas trajetórias individuais, deixaram uma marca importante para o automobilismo mexicano e internacional. Quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês acham que eles poderiam conquistar algum título mundial na Fórmula 1 ou até fazer uma parceria juntos aí, até uma equipe ou até correr, porque eles nunca tiveram a felicidade e a sorte de correrem juntos. Muito obrigado por vocês assistirem e tchau.